Você já parou para perceber quantos homens ao seu redor estão em modo silencioso? Não estou falando de timidez, estou falando de algo mais profundo, uma decisão deliberada de parar de buscar aprovação, de parar de pedir afeto, de parar de se colocar em uma posição de vulnerabilidade emocional que historicamente não foi correspondida. Se você é homem solteiro, provavelmente sente isso na pele. Se você é mulher, provavelmente já ouviu isso de algum homem próximo, ou simplesmente notou que os homens ao seu redor estão mais distantes, mais frios, mais fechados. Isso não é coincidência, e 2026 está sendo o ponto de ebulição desse fenômeno. Neste vídeo, vou te explicar com clareza, sem drama e sem culpar ninguém, por que tantos homens estão tomando essa decisão e o que isso significa para o futuro dos relacionamentos. O silêncio que ninguém está explicando direito. Existe uma estatística que poucos estão discutindo com a seriedade que merece. Nos últimos anos, o número de homens jovens que se declaram em relacionamentos estáveis caiu de forma expressiva em praticamente todos os países ocidentais. Enquanto isso, o número de mulheres jovens em relacionamentos caiu muito menos. O que isso quer dizer? Que existe uma parcela crescente de homens que simplesmente saiu do mercado afetivo, não por falta de interesse em amor ou em companheirismo, mas por uma combinação de experiências negativas, expectativas desalinhadas e um custo emocional que eles não estão mais dispostos a pagar sem garantia nenhuma de retorno. Isso é novo e é assustador para quem não entende o que está por trás disso. A geração que aprendeu a pedir amor da forma errada. Pense na educação emocional que a maioria dos homens entre 20 e 40 anos recebeu. Por um lado, as gerações anteriores ensinaram que homem não chora, não demonstra fraqueza, não pede ajuda. Por outro lado, uma nova onda cultural começou a dizer: seja vulnerável, mostre seus sentimentos, demonstre afeto. O problema? A mensagem foi transmitida de forma confusa e muitas vezes sem o contexto necessário. Vários homens que tentaram ser vulneráveis, que abriram o coração, que pediram amor de forma direta e honesta, foram recebidos com rejeição, com desinteresse ou, pior, com desrespeito. Não estou dizendo que isso é culpa das mulheres, estou dizendo que existe um descompasso cultural enorme entre o que é pregado e o que é vivido na prática de relacionamentos reais. E quando um homem tenta agir da forma certa segundo os padrões atuais, sendo aberto, comunicativo, emocional, e recebe como resposta o silêncio, a frieza ou até a ridicularização, ele aprende uma lição muito rápida. Ser vulnerável tem um custo alto. O ciclo de tentativa e rejeição. Nenhum homem nasce fechado emocionalmente. A maioria dos homens que hoje estão em modo de recolhimento já tentou em algum momento construir algo genuíno com alguém. Eles tentaram ser honestos sobre o que sentiam, foram ignorados. Eles tentaram demonstrar afeto, foram chamados de carentes ou muito intensos. Eles criaram estabilidade, foram pacientes, investiram tempo e energia, e ainda assim não foi suficiente. Após 2, 3, 4 experiências assim, o ser humano, seja homem ou mulher, começa a criar um mecanismo de proteção. Começa a calcular se o risco emocional vale a pena. Para uma parcela crescente de homens em 2026, a resposta a essa pergunta está sendo: não, não vale a pena. O impacto das redes sociais nos padrões de relacionamento. Nunca na história da humanidade, as expectativas sobre relacionamentos foram tão altas e tão explicitamente declaradas quanto hoje. As redes sociais criaram um ambiente onde qualquer pessoa pode listar o que espera de um parceiro, o que não vai tolerar, o que considera bandeira vermelha, e isso é visto por milhares ou milhões de pessoas. Para os homens, o efeito disso tem sido duplo e contraditório. Por um lado, existe uma pressão para ser mais sensível, mais presente emocionalmente, mais igualitário nas tarefas domésticas e na responsabilidade financeira. Por outro, existe uma expectativa crescente de que o homem ainda seja o provedor, ainda tome iniciativa, ainda seja protetor no sentido tradicional da palavra.
Quando um homem tenta equilibrar essas duas demandas contraditórias e inevitavelmente falha em alguma delas, ele se vê incapaz de satisfazer expectativas que ele nem mesmo formulou. E a consequência emocional disso é um senso profundo de inadequação. Homens inadequados não pedem amor, eles se retiram. O fenômeno do Monk Mode e o movimento de autodesenvolvimento masculino. Se você passa algum tempo em comunidades online masculinas, já ouviu falar em Monk Mode, o modo monge. É a prática de se isolar completamente de relacionamentos românticos por um período para focar exclusivamente no desenvolvimento pessoal. Saúde física, carreira, finanças, habilidades. Há algo de saudável nisso. Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal são fundamentais para qualquer relacionamento saudável. Mas há também uma sombra nesse movimento. Para muitos, o Monk Mode se torna uma armadura emocional permanente. Uma desculpa para nunca se expor, nunca ser vulnerável, nunca correr o risco de amar e ser rejeitado. O que começa como autocuidado pode se transformar em isolamento disfarçado de disciplina. O papel da pornografia e da gratificação instantânea. Este é um tema delicado, mas não pode ser ignorado numa análise honesta sobre por que tantos homens estão se afastando dos relacionamentos reais. A indústria pornográfica oferece uma simulação de intimidade, sem nenhum dos custos emocionais de um relacionamento real. Sem rejeição, sem conflito, sem esforço de comunicação, sem a incerteza de não saber se o outro está satisfeito. Combinada com aplicativos de relacionamento que funcionam como vitrines onde homens são constantemente avaliados e descartados por conta de fotos de perfil, essa realidade cria uma distorção enorme na percepção do que é intimidade real. Muitos homens nunca desenvolvem a tolerância à frustração necessária para construir algo verdadeiro com outra pessoa. Quando a realidade não corresponde à fantasia digital, eles simplesmente voltam para a tela. O resultado? Uma geração de homens que tecnicamente têm acesso a formas de satisfação sexual, mas que estão profundamente solitários e desconectados de qualquer forma de intimidade emocional genuína. A crise da masculinidade e as respostas equivocadas. Em todo movimento social, existem respostas saudáveis e respostas tóxicas. A crise de identidade masculina não é diferente. De um lado, existe uma resposta saudável. Homens que estão se questionando sobre o que significa ser homem no século XXI, que estão buscando modelos mais completos de masculinidade, que incluem emoções, vulnerabilidade e conexão sem abrir mão de princípios como responsabilidade e compromisso. De outro lado, existe uma resposta tóxica. Comunidades online que pregam o ódio às mulheres, que incentivam a manipulação emocional como estratégia de sedução, que ensinam que demonstrar afeto é fraqueza e que o único caminho para o respeito é o domínio e o controle. O problema é que as vozes tóxicas são mais barulhentas, mais viralizam e chegam a homens jovens que estão num momento de vulnerabilidade, que precisam de orientação e recebem raiva. Isso precisa ser dito com clareza. A resposta à dor não pode ser mais dor. A resposta ao isolamento não pode ser mais isolamento. E a resposta à rejeição não pode ser o cinismo permanente. O que os homens buscam num relacionamento de verdade? Se você perguntasse a um homem, em modo de recolhimento, o que ele realmente quer, na ausência de qualquer pressão social ou medo de julgamento, a resposta provavelmente incluiria coisas como: quero uma parceira que me respeite. Não só que me diga que me respeita, mas que demonstre isso com atitudes consistentes ao longo do tempo. Quero ser visto como mais do que um provedor. Quero que minha presença emocional, minha lealdade, meu cuidado sejam valorizados da mesma forma que minha capacidade financeira. Quero poder ser vulnerável sem ser punido por isso. Quero dizer que estou com medo, que estou inseguro, que preciso de apoio, sem que isso diminua como minha parceira me vê. Quero paz. Quero um relacionamento que adicione leveza à minha vida, não um que drene constantemente minha energia emocional.
Essas não são demandas extraordinárias, são humanas, são o que qualquer pessoa quer num relacionamento saudável. O problema não é o que os homens querem. O problema é que muitos acreditam, com base em experiências passadas, que isso não está disponível para eles. A armadilha do "eu não preciso de ninguém". Existe um espaço muito tênue entre independência saudável e isolamento autodestrutivo. Independência saudável significa: eu sou capaz de cuidar de mim mesmo, de me sustentar emocionalmente, de ter uma vida plena sozinho. E escolho dividir essa vida com alguém porque quero, não porque preciso. Isolamento autodestrutivo significa: eu me convenço de que não preciso de ninguém para não ter que lidar com a dor de precisar de alguém e não ter essa necessidade correspondida. Muitos homens que declaram com orgulho que não precisam de relacionamentos estão, na verdade, num estado de isolamento emocional. Eles confundem a dormência emocional com força. E isso tem um preço. A médio e longo prazo, o isolamento emocional cobra um custo enorme em saúde mental, em qualidade de vida, em sentido de existência. Uma geração em colapso silencioso. O que estamos vivendo em 2026 é, em muitos aspectos, o resultado de décadas de narrativas conflitantes sobre gênero, relacionamentos e papéis sociais que nunca foram totalmente resolvidas. A geração anterior de homens tinha papéis claros, e esses papéis eram, em muitos casos, injustos e limitadores. A resposta cultural a isso foi desconstruir esses papéis, o que era necessário e correto. Mas o problema é que, muitas vezes, a desconstrução aconteceu sem que nada fosse construído no lugar. Homens jovens de hoje cresceram sem modelos claros de como ser homem de forma saudável no século XXI. Cresceram ouvindo o que não devem ser, não agressivos, não dominadores, não emocionalmente fechados, mas sem ouvir o que devem ser. E na ausência de um modelo positivo, parte desses homens está escolhendo modelos negativos, seja o cinismo das comunidades online tóxicas, seja o isolamento do monk mode permanente. O desequilíbrio crescente nos relacionamentos. Uma das consequências práticas desse movimento é um desequilíbrio crescente no campo dos relacionamentos. Cada vez mais mulheres estão alcançando altos níveis de educação e renda, expandindo suas expectativas sobre parceiros e, ao mesmo tempo, sendo mais seletivas sobre quando e com quem se comprometer. Isso é um avanço genuíno. Paralelamente, uma parcela crescente de homens está se retirando completamente do campo afetivo, não porque estão indo bem emocionalmente, mas porque estão desistindo. O resultado é um paradoxo curioso: mais liberdade de escolha para ambos os lados, mas menos conexão real. Mais opções, mas mais solidão. Mais independência, mas menos intimidade. Isso não é progresso, é uma crise coletiva disfarçada de autonomia individual. O que acontece com os homens que param de pedir amor? A curto prazo, um homem que para de pedir amor pode experimentar um certo alívio. Sem a dor da rejeição, sem a frustração das expectativas não correspondidas, sem a vulnerabilidade de se expor emocionalmente, a vida fica mais controlável. Mas a médio e longo prazo, o isolamento emocional é corrosivo. O ser humano foi feito para a conexão. A necessidade de ser visto, de ser amado, de pertencer não desaparece porque você decidiu ignorá-la. Ela apenas vai para baixo da superfície e começa a corroer por dentro. Homens que mantêm esse padrão por anos tendem a desenvolver dificuldades crescentes de conexão. Quando eventualmente tentam se abrir novamente, descobrem que construíram muros tão sólidos que nem eles mesmos conseguem derrubá-los facilmente. O isolamento que parecia proteção se torna uma prisão. A conversa que precisamos ter sobre masculinidade saudável. A saída para essa crise não é regressiva, não é voltar aos papéis de gênero rígidos dos anos 50. Mas também não é ignorar que homens têm necessidades emocionais específicas que precisam ser reconhecidas e atendidas.
Masculinidade saudável significa poder ser forte e vulnerável. Significa ser responsável sem ser controlador. Significa ter princípios sem ser rígido. Significa poder pedir ajuda sem sentir que isso diminui quem você é. Significa poder dizer "eu te amo" sem sentir medo de que isso vai ser usado contra você. Esse tipo de masculinidade não aparece do nada. Ela precisa ser cultivada em conversas honestas, em terapia quando necessário, em amizades masculinas genuínas, onde a profundidade emocional é possível, e em relacionamentos onde a vulnerabilidade é tratada com cuidado, não com desprezo. O que os homens podem fazer diferente? Se você é um homem que se reconheceu em alguma parte deste texto, que está em modo de recolhimento, que parou de pedir amor porque a dor parecia grande demais, quero te dizer algo importante. Sua decisão de se proteger faz sentido. Ela foi uma resposta racional a experiências dolorosas. Você não está errado por ter sentido o que sentiu. Mas existe uma diferença entre se proteger temporariamente para se reorganizar e se isolar permanentemente para nunca mais ser machucado. O primeiro é sabedoria. O segundo é uma forma de morrer lentamente. O caminho não é abrir o coração indiscriminadamente para qualquer pessoa. É desenvolver a capacidade de avaliar com quem vale a pena ser vulnerável e então ter a coragem de sê-lo. Isso começa com autoconhecimento. Entender quais são suas feridas, como elas influenciam seus padrões de comportamento, o que você realmente precisa num relacionamento. Muitas vezes, esse processo se beneficia imensamente de terapia, não como sinal de fraqueza, mas como investimento em si mesmo. Começa também com a construção de uma vida que você ama, independentemente de estar solteiro ou não. Não como uma estratégia de sedução, mas como uma necessidade real de ser uma pessoa inteira antes de tentar construir algo com outra pessoa inteira. O que as mulheres podem fazer diferente? Não seria honesto falar sobre esse tema sem reconhecer que os relacionamentos são construídos por dois lados, e que para que algo mude, ambos os lados precisam se mover. Para as mulheres que querem relacionamentos genuínos com homens que estejam realmente presentes emocionalmente, uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é criar segurança emocional para a vulnerabilidade masculina. Isso significa, quando um homem se abre emocionalmente com você, trate esse momento com cuidado. Não use o que ele compartilhou como arma em discussões futuras. Não o ridicularize. Não demonstre que você o vê como menos atraente porque ele mostrou fragilidade. A vulnerabilidade masculina é rara, porque foi historicamente punida. Criar um ambiente onde ela possa existir com segurança é um ato poderoso de amor. Ao mesmo tempo, é importante ser honesta sobre o que você quer e o que você pode oferecer. Relacionamentos saudáveis são construídos sobre comunicação clara, não sobre expectativas implícitas que um dos lados descobre quando já está investido demais para sair sem se machucar. O papel das comunidades e da cultura. Mudanças individuais são importantes, mas não são suficientes. A crise que estamos vivendo nos relacionamentos é cultural e precisa de respostas culturais. Isso significa criar e amplificar narrativas de masculinidade que sejam completas e saudáveis, não a masculinidade tóxica das comunidades misóginas, nem a masculinidade desconstruída que deixou um vácuo de identidade. Significa investir em espaços onde homens possam falar honestamente sobre suas experiências emocionais, sem medo de julgamento. Grupos de apoio masculino, terapia voltada para homens, amizades masculinas profundas. Significa também que as mídias e as plataformas online precisam ser mais responsáveis com o tipo de conteúdo que amplificam sobre relacionamentos e gênero. Raiva vende mais do que cura. Polarização gera mais engajamento do que conexão. Mas o custo social dessa equação está sendo pago agora, em toda uma geração que está aprendendo sobre amor a partir do ódio. Uma virada pode ser para melhor ou para pior. Toda crise é também uma oportunidade. O que está acontecendo com os homens solteiros em 2026 é doloroso, mas também pode ser o catalisador para mudanças profundas e necessárias na forma como nos relacionamos.
Se a resposta coletiva for regressiva, mais raiva, mais isolamento, mais cinismo e mais guerra entre gêneros, saímos daqui mais quebrados do que entramos. Mas se a resposta for uma virada genuína em direção a mais honestidade, mais autoconhecimento, mais respeito mútuo e mais coragem de ser vulnerável, então essa crise pode ser o início de algo muito melhor. 2026 pode ser o ano em que uma geração de homens parou de pedir amor da forma errada e começou a construir as condições para o amor verdadeiro. Não pedindo com desespero, não exigindo com raiva, mas construindo, com paciência e intenção, uma vida e uma identidade a partir das quais o amor pode emergir como consequência natural, não como busca ansiosa. O homem que você pode se tornar. Termino este texto com uma imagem. Imagine um homem que passou pelos seus 20 e poucos anos se machucando, tentando entender o mundo dos relacionamentos, errando, sendo rejeitado, às vezes rejeitando, aprendendo lentamente quem ele é e o que ele quer. Imagine que esse homem, em algum momento difícil, tomou a decisão consciente de parar, não de desistir do amor, mas de parar de buscar amor de lugares onde ele nunca esteve disponível para ele. Parar de tentar se encaixar em versões de si mesmo que não eram verdadeiras. Parar de pedir validação externa para se sentir inteiro. E imagine que a partir dessa pausa, esse homem começou a construir algo real. Uma vida com propósito, com amizades genuínas, com saúde física e mental, com uma identidade que ele reconhece como sua. E imagine que a partir desse lugar, não de desespero, não de carência, mas de plenitude, ele se abriu para a possibilidade de amor com alguém que estava no mesmo lugar que ele. 2 adultos inteiros escolhendo se completar, não 2 adultos incompletos tentando preencher o que falta um no outro. Esse homem existe. Você pode ser esse homem. 2026 não precisa ser o ano em que você desistiu. Pode ser o ano em que você parou de pedir amor da forma errada, para começar a construir as condições para o amor verdadeiro. O que fica depois de tudo isso? A história dos homens solteiros em 2026 é complexa demais para caber em um único texto. Existe muita dor, muita confusão, muita raiva legítima misturada com raiva destrutiva, muito medo disfarçado de força, muita solidão disfarçada de independência. Mas no centro de tudo isso existe algo muito humano e muito simples. Pessoas querendo ser amadas e com medo de não serem dignas disso. Homens ou mulheres, essa é a experiência fundamental. E a resposta, em última instância, é a mesma. Não existe atalho. Não existe estratégia que substitua a coragem de se mostrar de verdade, de escolher com cuidado com quem você compartilha essa vulnerabilidade e de investir de forma consistente naquilo que você quer construir. Amor não é algo que acontece para você ou para mim. É algo que construímos, com trabalho, com escolhas diárias, com a disposição de olhar honestamente para nós mesmos e para o outro. Se 2026 está sendo o ano em que homens solteiros param de pedir amor de forma ansiosa e desesperada, que esse seja também o ano em que começam a construir com intenção e clareza algo que realmente vale a pena ter. Você merece esse amor. Não precisa pedi-lo. Precisa se tornar o tipo de pessoa capaz de oferecê-lo e então encontrar alguém que esteja no mesmo nível. Essa é a virada que 2026 pode representar, e ela começa com você.